E aí, nós precisaríamos dar uma aula prática de direito penal, dar uma aula prática. Teórica, né? Porque por enquanto ele não vou poder mandar para cadeia. Mas vai. Vamos falar um pouquinho de direito penal com o seu Jair Bolsonaro. Vai lá, vale bem. A Polícia Federal identificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao empresário Meyer Nigri, fundador da construtora Tecnisa, 18 mensagens com ataques ao Supremo Tribunal Federal e com mentiras sobre urnas eletrônicas, isso apenas no ano passado. Depois de recebê-las, Meyer Nigri as repassava a terceiros. Dados obtidos pelo UOL apontaram que, em uma dessas mensagens, Bolsonaro disse que o Brasil passaria por uma guerra civil em caso de vitória do presidente Lula na eleição de 2022. As informações estão no âmbito do inquérito que investiga aquele grupo de empresários que defendeu o golpe de Estado num grupo de WhatsApp. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, Meyer Nigri e Luciano Hang, dono da Havan, continuam a ser investigados. As conversas ocorreram no período entre fevereiro e agosto do ano passado. Por esses elementos, a PF chegou a chamar Bolsonaro de difusor de mensagens com conteúdo de notícias não lastreadas ou conhecidamente falsas. Olha aqui. Não são mensagens quaisquer. Presta atenção aqui no tio. O Bolsonaro é um notório agressor de leis, de princípios, de códigos, do bom senso. Eu, a rigor, nunca vi, não me lembro mesmo, eu nunca vi o Bolsonaro fazer a defesa da lei e exercitar, né, o respeito às leis, às instituições. Nunca vi. Em caso nenhum. Vamos ver? No que respeita à democracia, sim, não. No que respeita à vacina, sim, não. No que respeita ao decoro do cargo, sim, não, nunca respeitou. Respeito à diversidade, tá? Nada, nunca, nada. Acontece que ele não era um qualquer. Quando essas mensagens foram enviadas, e nós vamos daqui a pouco ver uma muito grave, quando elas foram enviadas, ele não era um qualquer. Pô, é diferente, Vólio Bene, o sujeito toma umas cachaça no bar, um juiz, que não sei o quê, aí começa a dar golpe de Estado, a depor governo, a fazer coisa, né, Larissa? Que eu vou, porque eu faço, que eu aconteço. Que nem uma personagem que tinha no Bem Amado, era só ficar de fogo e dizia, morra, Dorico! Aí passava a cachaça, viva o Dorico. É um homem do povo, uma mulher do povo, fala lá as bobagens que quiser. Um presidente da República está nessa condição? Ele não tem mais graves responsabilidades? Quando um presidente da República começa a fazer proselitismo golpista, passa esse proselitismo golpista adiante. Grupos reproduzem isso, tendo essa chancela original do presidente. E isso está no curso de um processo eleitoral, que tem o desfecho que tem, e vai lá até 8 de janeiro, será que esse presidente estava apenas exercitando sua liberdade de expressão? Um presidente da República dispõe dos mesmos meios de mobilização de forças da sociedade de que dispõe o cidadão comum? Não. E depois precisamos ver pelas consequências. Isso que ele fez, contaminou ou não contaminou um monte de gente? Levou ou não levou um monte de gente a fazer determinadas escolhas? Ele falou de guerra civil abertamente, vamos lá, vai lá.
Vamos a outros detalhes sobre essa tal guerra civil. Uma das mensagens é de 21 de junho de 2022, com teor claramente golpista. De acordo com a PF, Bolsonaro enviou a Meyer Nigri um vídeo no qual, inicialmente, o ministro Alexandre de Moraes atesta a confiabilidade da urna eletrônica. Em seguida, uma pessoa desconhecida relata um suposto esquema para fraudar as eleições. A PF reproduziu uma imagem do vídeo que contém a seguinte frase com letras, algumas em caixa alta e outras em caixa baixa, começando com letras maiúsculas. A estratégia, o poder, a qualquer custo. O povo tá esperto. Depois ele volta para letras minúsculas. Compartilhem, PF precisa ver isso. Depois volta para letras maiúsculas. Teremos sangue, guerra civil. O então presidente da República encerrou o diálogo com a seguinte frase: eis o enredo das eleições de 2022. Você confia nos 3 minutos do TSE, STF? Três ministros, três ministros do TSE e STF. A PF identificou que o empresário Meyer Nigri encaminhou o vídeo e a frase para 2 grupos de WhatsApp, além de contatos em privado. Meses depois do dia 8 de agosto de 2022, Bolsonaro encaminhou a Meyer Nigri um texto que circulava nas redes sociais com o seguinte título: o STF será o responsável por uma guerra civil no Brasil. O documento continha uma série de informações falsas sobre o STF e as eleições. O empresário também encaminhou o texto para seus contatos. É isso. Então, mês depois dessa coisa de guerra civil, aí no dia 8 de agosto de 2022, encaminhou a Meyer Nigri um texto que circulava nas redes com o título STF será o responsável pela guerra civil, mais de uma mensagem falando sobre guerra civil. Nós estamos falando do presidente da República. Conversando com um empresário que era íntimo seu, fez parte do staff da sua campanha lá em 2018, que mobilizava outros empresários, e é isso que eu falo da tática da normalização do golpe. Guerra civil, sangue, atacando os 3 ministros do TSE e do STF, os que estavam no TSE que pertenciam ao STF, né? A Larissa deu 3 minutos, porque na verdade na mensagem está 3 min, né? Não, 3 eu li antes já colocando, mas o TDAH bateu forte aqui. 3 ministros. Fui até consultar quem eram os ministros nessa altura: Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Isso, né? Amados pelo Bolsonaro, os 3 também. Mais amados que ele, só o Roberto Barroso. Né? Você falou do Barroso? Não, era o Lewandowski? O Moraes, Fachin e Lewandowski. Moraes, Fachin, isso. Então vejam só, esse cara é o presidente da República, não é o nezinho do jegue, como me lembra Jefferson Carvalho. Hã? Não é o nezinho do jegue que ia ficar dizendo morra Dorico, viva o Dorico. Não! Não, também não é Schopenhauer. Eu não estou falando da inteligência do Bolsonaro. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro seja mais inteligente que o nezinho do jegue. Eu estou dizendo que ele é mais poderoso. O que é que tem? O senhor estava cometendo crime, meu filho. Eu falei no Twitter que dá 20 anos de cadeia pelo topo, mas é que eu esqueci de um tipo penal, 26 pelo topo. O senhor vai para a cadeia. Bolsonaro, você vai para a cadeia, Bolsonaro. Pela penca de crimes. Viu? Tem outras mensagens, vai. O ex-presidente Jair Bolsonaro... Não, antes as outras mensagens. Uma outra mensagem enviada por Bolsonaro no dia 1º de maio do ano passado dizia: hackers impediram Bolsonaro de ganhar as eleições de 2018 no primeiro turno, mas não agiram da mesma forma no segundo turno porque o PT não lhes pagou a metade do prometido logo após o primeiro turno. Informação que é obviamente falsa. O TSE chegou a determinar a Bolsonaro que apresentasse provas de fraudes na eleição de 2018 e ele nunca as apresentou. Tem outras duas ocorrências. Em 21 de julho de 2022, Bolsonaro encaminhou a Meyer Nigri uma imagem de uma publicação em rede social com ilações sobre possíveis fraudes no sistema eletrônico de votação, afirmando que elas ocorreriam no momento de transmissão da totalização de votos
votos por estado. O ex-presidente também encaminhou ao empresário ao menos 4 vezes notícias falsas sobre vacinas da Covid-19. Todas diziam que as vacinas não eram seguras e apresentavam efeitos colaterais nunca comprovados. Então, olha aqui, queridos. Né? E aí ele resolveu que esse estilo machão, né? Faço mesmo, falo mesmo, mandei, aí vai, vamos lá, o que tem? O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que mandou mensagens questionando o processo eleitoral e com ataques ao Supremo Tribunal Federal ao empresário Meyer Nigri. Em entrevista nesta quarta Folha, enquanto fazia uma viagem de avião entre Brasília e São Paulo, Bolsonaro disse que não vê problema no compartilhamento do conteúdo. Ele disse: "Eu mandei para o Meyer, qual o problema? O Barroso tinha falado no exterior sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara. Eu sempre fui um defensor do voto impresso." Bolsonaro confirmou também que não estava no grupo de empresários que defendia o golpe de Estado. Como falamos ontem, o ministro Alexandre de Moraes manteve um inquérito contra Nigri depois que ele compartilhava notícias falsas a contatos, depois de pedidos do ex-presidente. Olha aqui, não estava no... Mas ele mandou, e os outros mandaram, e aí... Jair Bolsonaro, artigo 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, de 4 a 8 anos de cana. Como você vê aqui, meu filho? Modo de dizer, né? Como você vê aqui, senhor? Você vê aqui, senhor, fica bom. Né? Você vê aqui, não precisa empregar violência ou grave ameaça, basta tentar. Os crimes contra a democracia já punem a tentativa. Os tipos penais contra a democracia já punem a tentativa. 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. De 4 a 12 anos. Pelo topo já está dando 20. Mas tem mais. Tem o artigo 359-N. Impedir ou perturbar a eleição ou aferição do seu resultado. De 3 a 6 anos. Pelo topo, 26 anos. Vou pegar bons antecedentes, vou fazer pela metade. Quais bons antecedentes? Isso aqui não está descolado do que aconteceu no 8 de janeiro. Construir essa linha é muito simples, é muito fácil. Viu? E o Estado Democrático de Direito tem o direito de se defender. E claro, essa porcariada toda aí, ali, um monte de gente conhecida, né, algumas figurinhas carimbadas da defesa do golpe. Né? Ainda hoje, no segundo bloco nacional, nós vamos falar dos militares. Tá? Estão se movimentando aí, tal, se encontrando com o presidente de CPMI. Eu imagino gente do Pentágono, ou então o comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos ou do Exército americano vai se encontrar com gente do Congresso para quê? Só se for para discutir questão ali que diz respeito à força, mas aí não é encontro dessa natureza. Está tudo errado. Nós vamos falar ainda hoje. O Randolph está pedindo a convocação do Nigri, vai. Líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolph Rodrigues pediu que o empresário Meyer Nigri seja convocado para prestar esclarecimento à CPMI dos atos golpistas. Na avaliação do parlamentar, o empresário aparece como possível braço de disseminação de ataques às instituições. Além disso, Randolph pede acesso a ligações telefônicas, a extratos fiscais e a dados de Nigri nas plataformas digitais. Olha, desculpem aqueles que... Não, eu acho que tem que ser convocado. Vai lá explicar. Porque o contato é frequente, o contato é constante. Era um conselheiro, todo mundo sabe, de Bolsonaro, um interlocutor. Passava adiante, comprovadamente passava adiante essas informações. É para investigar? É para investigar. E é para investigar com coragem. Não é? Sem olhar quem, pedigree, conta bancária, nada disso. O único critério é democracia. Único. Nesse caso.